É uma honra estar aqui, né? Receber esse convite de vocês. Então vamos lá. Eu vou falar, gente, um pouco. Porque assim, a psicanálise ela tem uma visão um pouco diferente de algumas outras abordagens, né? Mas a psicologia tem algumas vertentes que a psicanálise não tem. Falo isso porque tem as duas formações e uma completa a outra, na verdade, né? Mas eu acabo vendo no meu trabalho, eu tenho uma visão muito mais psicanalítica, tá bom? O que a gente vai ver, né, na psicanálise? A gente vê que a nutrição, ela está associada a vários fatores psíquicos, né? Porque aí a gente tem a questão da alimentação e também o fator de estresse para avaliar. Então, o estresse, eu pego como base os próprios escritos da psicologia, né? Coloquei em semáforo porque o estresse, ele é inerente a nós, seres humanos, né? E aí a gente tem praticamente três fases. A verde, que é o estresse normal do dia a dia, que precisa acontecer, que é o cansaço, que é algo comum, que não atrapalha a sua saúde. O amarelo é um sinal de alerta, que aí começa a aparecer um pouco alguns sinais de que você precisa reduzir, então, de repente, seu sistema imunológico já vai ficando ruim, muito cansaço, excesso de sono ou insônia, que é o estado de alerta, e o vermelho, que é o estado mais grave, que é onde surgem as doenças, o agravamento de doenças. O estresse, ele tem um mecanismo biológico, né? Que acontece? O seu organismo, ele libera um neurotransmissor, que é o cortisol, que ele coloca o seu fenômeno corporal e psíquico em um estado de alerta de que tá havendo ali algum cansaço, o seu organismo também tá em situação de ameaça, e aí o corpo começa a reagir e a mente também, né? Eu acredito muito numa visão psicossomática, né, do processo de adoecimento e tudo mais. E aí o estresse, ele é né, dos semáforos aí pra gente avaliar. É possível viver sem estresse? Não, né? Porque olha o mundo que a gente vive, não é possível. Mas é possível se atentar para que esse estresse não passe nem da fase amarela e não chegue na vermelha. Então, é claro que no dia a dia eu vou viver alguns fatores de estresse, mas se eu só viver situações estressantes e só me colocar em situações estressantes, eu vou adoecer. E aí, aonde que entra a questão da psicanálise cada pessoa tem a sua própria capacidade de resiliência, né? E aí, como cada pessoa tem esse limiar de frustração, que é a resiliência, a capacidade de você lidar, aí cada situação para cada pessoa vai ser de uma forma. Então, tem coisas que são fatores estressores para mim, que não são fatores estressores para vocês, e vice-versa, né? O que a gente sempre busca dentro, né, da experiência da área clínica? Fazer com que o paciente perceba que, na verdade, a gente precisa buscar um equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Porque sem o estresse, a gente vive aí o quê? Uma apatia, né? Já aconteceu de alguns pacientes chegarem na clínica e buscarem atendimento psiquiátrico junto, né? Com atendimento psicológico, e aí de repente começa a tomar uma medicação que não sente mais nada. E normalmente essas pessoas abandonam o tratamento, porque o estresse também é um gozo. Aí o gozo na psicanálise é o quê? É um sofrimento que dá um pouco de prazer. Porque a psicanálise acredita que lá no fundo a gente gosta de sofrer, nem que seja um pouquinho. A gente gosta. Então, o estresse, ele vai interferir um pouco nesse sistema que eu tô falando de resiliência. O quanto que eu aguento viver frustrações, o quanto que meu corpo e minha mente permanece saudável com um estímulo que é um pouco agressivo, um pouquinho ruim, tá?
Aí, dentro da psicanálise, como que se vê o transtorno alimentar, né? O transtorno alimentar, ele é visto muito como um sintoma, né? Ou de uma histeria, ou de uma neurose, ou de uma psicose, ou de uma perversão, ou de um sistema psicossomático. Ou seja, na psicanálise, todos os tipos de personalidade é possível desenvolver TA, né? Transtorno alimentar. Que talvez em outras abordagens tenha uma outra visão. O TA, ele é o destino final. Então, eu trato o transtorno alimentar. No caso da psicanálise, a pessoa que vai atender nessa abordagem, ela vai tentar entender qual é a razão, qual foi o fator que desencadeou o transtorno alimentar. Não ele em si, mas ele como resposta. Como, por exemplo, vamos pensar um pouco na Melanie Klein, né? A Melanie Klein, ela traz um conceito pra gente de nutrição e destruição. Então, o que que acontece? Eu decorei assim na época da faculdade. Eu falava, o peitinho bom e o peitinho ruim, né? Tudo da Melanie Klein. Então, assim, tem um seio que nutre, que alimenta, que é afetivo, e tem o seio que é o destruidor, o persecutório, que aí põe a pessoa numa posição esquizoparanoide. O que é isso? Ela começa a enxergar essa alimentação, essa introjeção do alimento como algo destrutivo que vai acabar com a vida dela. E aí, nisso, a gente tem como avaliar o transtorno alimentar de compulsão, que é eu estou me nutrindo de algo bom, mas eu estou alimentando o meu vazio existencial, então eu preciso comer mais para poder me sentir segura para vivenciar e lidar com essa situação, que eu estou me sentindo ameaçada, que eu não estou sentindo pronta e com recursos, que são os fatores estressores, né? E aí, com a linha de pensamento de destruição, né, do outro seio ruim, eu me alimentei e aí, de repente, esse alimento introjetado em mim é aversivo, é agressivo, eu preciso colocar para fora, que é onde chega a bulimia. Normalmente, os pacientes que têm compulsão alimentar têm uma chance de desenvolver bulimia, né? E normalmente o bulímico é compulsivo alimentar. Por isso que a psicanálise ela vai enxergar como só um sintoma, né? Mas aí lembrando para vocês que como eu também tenho a formação em psicologia, eu gosto também de ver um pouco, eu quis também trazer um pouco para vocês como que o DSM vê e tudo mais, né? Então, isso seria o mecanismo de compulsão e bulimia. Na anorexia, se a gente for olhar aos olhos da Melanie Klein, o alimento ele é visto como destruidor. Ele vai acabar comigo, né? Ou eu não mereço esse afeto. O que que acontece? Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, O Mínimo para Viver. A história da personagem ela não consegue comer de jeito nenhum. E aí ela tem uma questão, além da imagem corporal, né? Ela tem uma questão de viver um conflito familiar e ela não se sentir acolhida por ninguém. E aí o filme mostra uma nuance muito legal que quando a mãe dela coloca ela no colo, né? E alimenta ela afetuosamente, ela consegue voltar a comer, né? Então, isso reforça um pouco para nós, né, que gostamos da psicanálise, o quanto que a alimentação ela significa afeto, né? E às vezes esse afeto ele não é introjetado adequadamente, porque essa pessoa se sente ameaçada por esse afeto. Por exemplo, as pesquisas apontam que pessoas obesas, às vezes o bebê obeso, a mãe, ela não sabia distinguir o tipo de choro dele na fase da amamentação, né? Então ela achava que todo tipo de choro era fome, sem investigar que às vezes era cocô, xixi, ou que
queria um colo, uma proximidade, e aí ela vai introjetando alimento e aí, né, contribui para que esse sujeito caminhe para a obesidade. Uma outra questão que interfere bastante na questão de transtornos alimentares e o fator de estresse é o movimento psicossomático. O que acontece com a visão psicossomática? Nós vemos que o ser humano ele é biológico, psicológico, social e espiritual. Então, quando uma das partes adoece, todas as outras adoecem também, né? E aí a gente vai muito naquilo do que a gente não fala com a boca, o nosso corpo dá um jeito de sinalizar. Não é só a psicanálise que vê dessa forma, a abordagem do Jung também, que é a psicologia analítica, também vê a doença como um símbolo, e até mesmo a cognitiva comportamental. Ela chama de transtornos somatoformes, ou seja, no geral, a psicologia concorda que o nosso corpo e mente andam juntos. Então, quando a gente vai ver um fator psicossomático, se você estudar o estresse, quando a pessoa está estressada, o organismo dela libera mais cortisol. Então, o corpo dela entende que ela está sob ameaça. E aí, o cortisol, ele interfere tanto no sistema imunológico, quanto no sistema límbico, que é de emoções, quanto no sistema autônomo. Só vamos lembrar, não sei, eu tenho um cachorrinho, né? Ela se toma um susto, ela faz xixi. A mesma coisa que muitas pessoas, né? Às vezes a gente toma um susto, é que a gente segura, né? Então, ou seja, o estresse, ele se comunica em todos os sistemas, né, do nosso sistema nervoso central. E aí, promove reações, né? Então, até a parte médica é obrigada, eles não gostam muito, mas eles são obrigados a concordar que nesse ponto de vista, nós estamos certos na psicologia, que é preciso tratar o emocional, que é o sistema límbico, porque ele também vai interferir nos outros. Então, pensando nisso, quando a gente está muito estressado, pode-se, sim, aumentar as chances e agravar os transtornos alimentares, porque é uma das formas, tanto da gente introjetar o mundo, como excretar para o mundo, né? E também uma forma do nosso corpo lidar com tanta pressão. O que acontece? O estresse, ele é um sinal de ameaça, né? E cansaço também. Então, o nosso corpo, ele tem uma parte animal que ele vai precisar lidar com esse sinal. Um deles é a alimentação. Ou eu faço de tudo para tirar os excessos de alimentação e me tornar leve para eu correr, se a gente for pensar no sistema selva, ou eu vou armazenar em forma de energia, em forma de gordura, reserva energética, porque eu não sei quando é que eu vou ter o alimento de novo. Então, o transtorno alimentar, ele está associado, sim, bastante ao estresse, né? Tanto que tem pessoas que, quando vão tratar a questão de obesidade, anorexia e bulimia, a gente consegue ver o cenário, que o cenário é agressivo, que o cenário não é afetuoso, que ela tem uma dificuldade psíquica interna, né? E também externa. Porque mesmo na psicanálise, o meio, ele interfere um pouco, sim, no sujeito. O Freud até escreveu um texto sobre, depois se vocês quiserem eu mando para vocês. Diferente da comportamental, ele não acredita que o meio é determinante, mas o meio que a gente está inserido, ele pode contribuir para que o que já está interno funcione mais, né? Então, vamos pensar, no cenário que vivemos ultimamente, a gente está num cenário de dor, sofrimento, incertezas, né? E a gente tem visto várias pessoas falando, né, nas redes sociais, eu vou terminar essa quarentena gordo, porque eu comi muitas coisas. Tem muitas pessoas também falando sobre comportamentos de anorexia e bulimia, porque justamente estão preocupados, que eles estão preocupados de não aparecer pós-pandemia gordos, né? Então,
a gente está num sistema que a gente não controla nada, e às vezes a fuga do sujeito é descontar isso na alimentação, que é algo que, em tese, ele acha que controla, mas não controla, né? Não controla. Então, esses fatores acabam contribuindo, né, para o desencadear desse tipo de doença e intensificar. Não é muito simples detectar a causa raiz de um transtorno alimentar dentro da visão psicanalítica, que é como eu falei para vocês, o neurótico pode ter um transtorno alimentar, o neurótico, vamos lá, neurótico, geralmente está mais associado às doenças de ansiedade e depressão, né, que a neurose é um apego excessivo à realidade, psicose, um borderline, um bipolar, acaba às vezes comendo mais em episódios psicóticos, o perverso também, às vezes porque ele quer ferir o outro, e também o psicossomático, que é esse que o corpo começa a reagir porque ele se sente ameaçado, né? Porque ele não consegue lidar com uma dificuldade psíquica. E aí ele começa a usar o alimento como escudo e o corpo começa a demonstrar isso. Uma das coisas que eu percebo bastante no consultório em relação ao transtorno alimentar é a pressão estética que a gente tem, né? E a dismorfia corporal, né? Muito mais do que um momento de estresse. Por quê? As pessoas acabam tendo bastante confusão sobre a imagem corporal por vários fatores. Um deles é porque a nossa sociedade é complicada, então a gente não tem, por exemplo, uma padronização do número de roupas, então as pessoas às vezes não sabem se é plus size, se não é. A gente tem também uma idealização de corpo que foge um pouco da realidade, do natural, né, do povo brasileiro, e as pessoas tentam atingir. E aí, isso fica muito internalizado do quanto que as pessoas querem se encaixar, né, socialmente, querem ser desejadas e tudo mais. Então, normalmente, esse tipo de questão acaba interferindo bastante na imagem corporal e aí nos transtornos alimentares, porque às vezes a pessoa tenta tanto se encaixar que ela faz uma dieta muito restritiva e aí o corpo fica pedindo aquele alimento de volta, né? Porque tudo que é demais não é saudável em nenhuma hipótese. E aí ela acaba desenvolvendo uma falta e aí depois quando ela volta com a compulsão, né? Eu não sei se vocês já fizeram isso. Eu vou entrar em dieta segunda-feira, então sábado e domingo eu vou me despedir e aí, rapaz, arrasa de comer até não dá mais. No sábado e no domingo, porque vira uma privação. Então isso interfere muito. E aí o estresse, né? Eu gosto de ler o estresse como um fenômeno de angústia, né? Então, assim, às vezes a gente tenta tamponar, que é tampar o sol com a peneira, de várias formas. Então, a gente tenta tamponar com várias atividades, ou com alimentação, ou com sexo, ou com várias coisas, né? Tudo que é em excesso, a gente está tamponando alguma coisa. E aí, de repente, é porque a gente não quer olhar para o fator que realmente está angustiando, né? As pesquisas mostram muito que pacientes que têm transtorno alimentar e começam a fazer algum tipo de terapia, algum tipo de reeducação alimentar, quando eles se veem sem poder descontar da comida ou não, né? Porque, vamos pensar, o bulímico, ele come para vomitar, né? E tem compulsivo alimentar que come não para sentir o prazer. Porque, é claro, a comida, quando ela entra no organismo, o organismo libera a dopamina. Tem até estudos que comparam o compulsivo alimentar com dependência química, por conta do prazer que se dá de comer, né, determinados alimentos. Mas, assim, chega uma hora que
tem gente que não come mais por prazer. Come muito para sentir dor, aquele estufamento no estômago que dói, né? Então, a alimentação pode ser usada tanto como uma forma de tampar uma angústia, como uma forma de se punir por estar angustiado, né? Então, quando a pessoa começa a fazer, né, uma análise, um outro tratamento que ela tira o que ela está tamponando, ela consegue entrar em contato com a angústia dela mesma, né? E isso na fase adulta. Por quê? Porque a gente vai tentando tamponar para sobreviver, às vezes. É um mecanismo de defesa também. Mas chega uma hora que não dá, que a gente precisa olhar para dentro e olhar a nossa realidade e conseguir perceber o que a gente precisa olhar com carinho, a dor que a gente precisa acolher. Às vezes é um luto, assim. Eu tive uma paciente que ela me trouxe uma questão. Ela me falou assim, olha, eu não quero voltar para a faculdade e ter que ficar, né, compartilhando com os meus colegas de sala o cheiro da coxinha do ragazzo que eles compram e ficam comendo na sala. E aí a gente começou a investigar, mas o que te remete à coxinha, né? E aí, sessões depois, a gente conseguiu chegar que ela comeu 12 coxinhas no enterro do avô dela. Foi a última vez na vida dela que ela comeu coxinha, ela se tornou vegetariana. E aí ela lembrou algo que estava recalcado, né? Que é algo que não estava na memória dela. Que a última vez que ela visitou esse avô, ele falou assim para ela: se você não conseguir emagrecer, ser uma pessoa magra, você não vai conseguir sucesso nenhum na vida. Então, o que a gente vê nisso? Como que a gente interpreta? A coxinha não era a coxinha que ela sentia raiva. Ela sentia raiva da lembrança, né, dessa fala do avô. E aí ela é uma compulsiva alimentar que come para sentir dor. Então, ela sentiu tanta raiva do que o avô falou que quando ela come e sente dor no estômago, é um alívio da culpa por ter raiva, porque essa foi a última lembrança que ela teve do avô, né, antes dele morrer. Então, isso eu acho muito fascinante na psicanálise, porque a gente não determina o norte. Olha, todo mundo que tem compulsão alimentar é por causa disso, disso, disso. Não, a gente vai investigar como cada um realmente é. A gente tem alguns indícios e estudos, sim, né? Como a Klein, o McDougall, né? O Ferenczi, o Winnicott, que norteiam um pouco o significado da alimentação na nossa infância primária. E aí, às vezes as pessoas falam assim, Laís, mas a psicanálise só trata o passado. Não, na verdade, a psicanálise trata o aqui e o agora, o efeito daqui e agora, que foi galgado lá atrás. Então, foi plantado lá atrás e hoje ainda tem resultado na vida do sujeito. Então, por isso que a gente volta um pouco para a infância, para a primeira infância, para entender a relação com a alimentação, tá? Então, a gente pode ver o quanto que o fator externo pode, sim, salientar algo que já está lá internalizado, e o quanto que a gente precisa tomar cuidado com o estresse, né? Entender que nós somos humanos, entender nossos limites, porque o estresse, ele é um cansaço mental, físico, né? E psíquico, porque você excedeu a sua energia, né? E às vezes a gente não se vê como humanos, e a gente vai tentando aí funcionar igual máquina, e mesmo máquina precisa parar para repor energia, né? O celular, por exemplo, eu estou atendendo aqui, falando com vocês, daqui a pouco eu tenho que carregar ele, desligar um pouco, para depois voltar a usá-lo. Então, se um celular é assim, imagina nós, né? Nós também precisamos de descanso. E isso é muito importante. Então, dentro, né, do tema que vocês propuseram, deixa a minha mensagem de que o transtorno alimentar pode ser só uma ponta do iceberg
de um sofrimento psíquico muito maior, muito grande, que a gente precisa investigar. Então, eu sei que vocês estão em formação, e não importa qual abordagem que vocês vão escolher para a vida de vocês, quantos cursos que vocês vão fazer depois, eu acho importante a frase do Jung: quando vocês entrarem com uma alma, em contato com uma alma humana, seja uma alma humana e investigue, porque a gente não pode chegar lá com todas as certezas, né? Senão a gente não consegue ajudar esse paciente. Então, aprendam a teoria, a técnica, mas quando chegar na alma humana ali, seja uma alma humana, tá bom? E assim, vamos lembrar sempre que a pessoa que sofre um transtorno alimentar, independente se é compulsão, bulimia ou anorexia, ela tem um estigma social muito forte. Ela é julgada socialmente e a gente precisa trabalhar isso também. Porque o julgamento social pode ser um fator estressor para ela. Então, tanto uma pessoa que chega, que é obesa, uma pessoa anoréxica, ela vai chegar e vai chamar atenção porque ela é diferente dos demais, né? E isso é um fator estressor, né? Às vezes ela pode optar por não sair mais, ir para o isolamento, e aí o conforto dela vai ser, o conforto ou a punição dela vai ser a alimentação. Então a gente precisa lembrar de trabalhar esses estigmas também. Olha, a ansiedade, ela interfere muito, muito mesmo nos transtornos alimentares. Por quê? Na psicanálise é angústia, né, gente? A psicanálise é assim, a gente tem um funil aqui que separa o inconsciente do consciente, e aí fica uma pulsão, uma pulsão de angústia, ela se liga, pá. Aí ela tem alguns sintomas e, de repente, o DSM decidiu dar umas categorias para elas, mas a gente considera como angústia, tá? Mas a ansiedade, ela é aversiva, né? Ela deixa a pessoa tão desesperada que muitas vezes o comer gera um alívio, porque você come, aí o seu corpo libera a dopamina, e aí a dopamina dá uma acalmada na ansiedade, porque quando você tá ansiosa, o seu corpo, ele libera adrenalina, né? E noradrenalina. E então você fica num estado de taquicardia e tudo mais. Aí, de repente, você come, e aí vai e libera uma substância, serotonina e dopamina, que alivia. Esse efeito se tem com a respiração diafragmática, por exemplo. Só que a respiração diafragmática, às vezes a pessoa está numa crise tão intensa e sozinha que ela não consegue se concentrar para fazer. E aí, o que acontece? Ela vai recorrer ao chocolate, que o efeito é mais rápido, né? Comeu, pô, o chocolate parece mágica, né? A mulherada que já viveu TPM deve saber. Você põe na boca o bichinho, pronto, pá, acalmou. Então, é muito por isso. A ansiedade, ela interfere nisso, no consumo. E aí, depois tem a ansiedade de atender a questão da pressão estética, que aí você fica na posição neurótica, olhando para a parte da psicanálise, e aí você, de repente, provoca o vômito, ou faz jejum, ou desenvolve anorexia. Algumas pessoas não sabem, mas, por exemplo, tem pessoas que são obesas e são anoréxicas. Elas comem, mas aí sentem que engordaram, aí ficam dias sem comer e bagunça totalmente o organismo, tanto psíquico quanto orgânico, né? Configura pelo DSM configura, porque até, gente, até um caso que eu vou compartilhar com vocês. Eu atendo uma paciente, ela sofre de bipolaridade. A bipolaridade é assim, a pessoa tem uma fase maníaca que ela fica numa fase psicótica, totalmente fora do contato com a realidade, e a fase depressiva, né? Que é a mais, que é a pegada à realidade. Na fase maníaca, eles ficam muito impulsivos. É como se, na psicanálise, se liberasse o id totalmente. E o id, ele vai satisfazer desejos. Então, normalmente, eles comem bastante. Também comem na fase depressiva para poder se sentir mais tranquilos.
E aí, os pais dela trouxeram ela ela porque ela é gorda e precisa emagrecer e não emagrece, então eles levaram ela para terapia. Só que quando a gente foi trabalhando com ela e a nutricionista da clínica, que a minha clínica tem nutricionista, psiquiatra e psicólogo. A gente descobriu que o pai dela e a mãe dela coloca comida dentro da boca, segura, sente o sabor e gospe. Isso é um transtorno alimentar. Que relação é essa com a comida? A comida, ela serve sim, mesmo na psicanálise ou até na nutrição, como uma fonte de prazer. Só que ela não pode ser a única fonte de prazer e também não pode ser uma fonte de punição. Comer com culpa é um sinal de comer transtornado que os nutricionistas falam, porque não é pra gente sentir culpa, né? Você vê um bebezinho sendo amamentado pela mãe, o bichinho tá feliz, tá sentindo o maior prazer do mundo porque comer é bom, né? Mas aí a gente deu outros significados para a comida. O problema é quando a gente foca na comida ou como um prazer, só a única fonte de prazer ou fonte de agressividade ou punição. O Freud tinha uma paciente que ela disse que estava sem nenhum tipo de prazer na vida. Aí ele foi investigar e ela disse que a única coisa que ela gostava, que ainda na vida dela, era comer bolo de chocolate, ou bolo de cenoura com cobertura de chocolate, né? Que quem não gosta, né? Enfim. Aí ele falou pra ela, olha, para de comer o bolo. Por quê que ele falou isso? Você para de fazer isso, porque aí você é obrigada a buscar outros tipos de prazer. Aí vamos lá. A psicanálise tem a questão do prazer sexual, né? Acima de tudo. E, gente, vamos ver, nessa pandemia, não sei se vocês estão vendo, tem gente fazendo pós, curso, workshop, live. Por quê? O povo tá em casa, longe do cônjuge ou longe do crush, não consegue. Então a gente vai buscando, quando a gente não tem um prazer, a gente vai buscar em outros lugares. Sim, porque elas estão cansadas. E aí, o que que acontece? A comida, ela remete ao organismo e até a gente, como energia, não é? Quando a gente está cansado, não sei, se vocês não chegaram na fase do TCC ainda e dos estágios, misericórdia, vão chegar. Gente, o que que o povo come? Chocolate para ficar acordado, toma energético, porque a comida é uma fonte de energia, né? Então, o estresse acaba agravando isso porque o seu corpo e sua mente está cansado. Aí precisa do quê? De energia. Ou uma boa noite de sono. Mas, gente, estudante de psicologia não sabe o que é dormir. A gente não sabe o que é isso. A gente vai saber depois, quando se forma. E vou te contar, vocês vão ficar com saudades das noites mal dormidas da faculdade. Aí vão inventar de fazer pós, grupo de estudo, supervisão, vocês vão ver. Terapia. Fale do que você sente. E, assim, falar do que sente, não dá para falar com o amigo, mesmo o amigo que é da sala de psicologia, porque o coitado já tem os problemas dele, gente, já tem os trabalhos para fazer, né? Tá tudo lascado, deixa o coitado. Não vai ser dois. Pronto, aí um come e outro ajuda a vomitar. Não, não pode. Façam terapia, porque assim, a terapia é um dos lugares que a gente consegue falar livremente o que a gente quiser, sem julgamento, e ter uma escuta qualificada, né? Eu, quando comecei a fazer meu projeto Psico Plus, o que aconteceu comigo? Eu sempre fui uma pessoa gorda e eu estava fazendo o meu estágio de psicologia cognitiva e o supervisor, ele debochou de uma paciente que ficou travada na catraca. Ele falou, isso vai ser um estímulo aversivo que aí ela para de comer. Eu achei tão desumano, eu fiquei tão indignada, e ele era um dos professores que eu mais admirava. E aí, quando eu saí da faculdade, eu falei, não, eu vou fazer um projeto para atender as mulheres gordas, com respeito. Então, por exemplo, a minha clínica, a poltrona, ela é mais larga, eu mandei fazer,
Porque essas poltronas, eu não sei como é para vocês aí de Alagoas. Aqui em São Paulo, as poltronas, elas têm uns pininhos assim que até pessoa magra tem medo de sentar e quebrar o negócio. Então, eu equipei totalmente a sala para que essas pessoas pudessem ser recebidas. E eu não falo de emagrecimento em nenhum projeto meu, mas muitas pessoas que buscaram ele e tudo mais, só ao começar a falar sobre as angústias e tudo mais, elas tiveram mudança de comportamento alimentar. Muitas ainda pedem para passar com a nutricionista e tudo mais, até que eu trouxe a nutricionista para cá, né? Para a clínica. Porque as pessoas começam a melhorar a relação com a alimentação, porque muda, né? E hoje existem os nutricionistas que trabalham comportamentos alimentares, tá? Só para não puxar a sardinha só para psicanálise, eu admiro, sim, os comportamentais. E eles normalmente não trabalham com aquelas, sabe, aquelas dietas de tabela, que só rico tem dinheiro para comprar, gente, vamos falar a verdade? Tipo, aí não sei o que, é queijo não sei o que, o negócio custa R$ 30, como é que você vai comprar um negócio de R$ 30 todos os dias, né? Então, eles acabam trabalhando o comportamento. Vai, primeiro, os pacientes têm um, um trabalho de tirar fotos das refeições, aí eles vão mostrando o que falta eles comerem. Eu não conheço muitos hábitos, né, de vocês de Alagoas, mas em São Paulo, o café da manhã do paulista é muito ruim. A gente toma leite com café, bolacha de maisena ou um pãozinho na manteiga. E aí, que os nutricionistas falam? Gente, tem que ter um ovo, um queijo, uma proteína no café da manhã. Então, eles vão muito no que falta a pessoa comer para ela ir incrementando e não ser restritivo, justamente para ela melhorar. E eles falam que tudo bem você comer uma pizza de vez em quando, tomar um refri, não tem problema. Não é para você se privar de nada. Então, eu acredito que existem formas hoje, né, também nas outras áreas, de trabalhar a questão da alimentação. Quanto nós, psicólogos, a gente precisa investigar se a alimentação é uma fonte de prazer e única, porque a gente precisa mostrar para o paciente que ele pode ampliar essa zona erógena aí, e se for punição, né? Porque tá punindo do quê? Aí a gente vai atrás do que ele tá punindo. Porque muitas vezes a gente acredita que a compulsão alimentar, principalmente quem gosta da psicanálise, está somente relacionada à fase oral. E às vezes não, tá na fase anal, que é a retenção, que é a fase agressiva. Então tem gente que come quando está com raiva. Aí quer torcer o pescoço de alguém, não pode, aí vai lá e morde uma coxinha, imaginando que é um pezinho de frango, imaginando que é o pé da colega. Acontece. Então, a gente vai precisar trabalhar esse comportamento que é neurótico, né? O neurótico, ele vai do 8 ao 80. Gente, neurótico obsessivo, eles sofrem muito e quem for atender eles vai sofrer também. Porque eles têm uma agressividade muito alta que às vezes eles não se sentem permitidos de devolver para o mundo, né? Eles são fixados na fase anal. Então, ou eles vão estar comendo de tudo, ou eles vão estar num jejum intermitente, quase desmaiando, e quando eles estiverem tratando com o nutricionista, eles vão ser agressivos com você, o psicólogo. Agressivos mesmo, tipo, do sentido de falar, você não tá me ajudando e tal. E aí, como que a gente ajuda? Olha, não estou te ajudando, mas gostaria de te ajudar. Estou aqui para te atender. É, a gente tem que segurar a agressividade deles, né? Que isso é um comportamento de neurótico. Ele é agressivo porque ele quer que você desista de atender ele. E aí, às vezes, ele vai remarcar, desmarcar a sessão, ele vai deixar de te pagar, ou ele vai chegar super atrasado, ou ele vai falar, ai, eu vi um podcast de uma psicóloga maravilhosa, nossa, super me acolheu. Tipo, você serve pra nada, mas ela me acolheu. Então, essa posição é muito agressiva, né? Então, como que você ajuda? Aguentando os esporros que eles dão, gente. Ser terapeuta não é fácil, não. Tem que fazer terapia para poder aguentar.
Isso é bem complicado. Por quê? Normalmente, por ter o estigma social, a pessoa vai acabar levando sempre para um julgamento pessoal, né? O que, que a gente precisa fazer? Mostrar que tá ali do lado, olha, se você precisar de ajuda, né? Eu conheço vários psicólogos legais, nutricionistas. Olha esse perfil aqui, olha o que esse nutricionista tá falando, que legal. Olha o que essa fulana aqui tá falando que é legal. Não vai direto, porque dependendo como a pessoa tiver, ela não vai receber muito bem. Ela vai receber como um ataque. Se for um neurótico, vai receber como um ataque. Se for psicótico, não vai nem entender o que você está falando. Se for um perverso, vai usar isso para poder te ferir. Se for um psicossomático, talvez ele possa entender. Ai, meu Deus, eu sou tão frágil, eu tô doente, e pode aceitar. Mas é muito difícil ir diretamente, né? O importante é a gente mostrar que tá ali sem julgar a pessoa, sabe? Olha, nossa, por exemplo, a pessoa fala, ai, amiga, eu tô engordando, e a pessoa tá magrela lá. Tipo, provavelmente com anorexia. Olha, amiga, eu acho que você não acha melhor você ver na terapia algumas questões, né? Você já foi trabalhar isso, como você se vê, já fez um ensaio fotográfico, porque se você for direto, então eu acho que você tem anorexia, né, amiga? Aí vai dar ruim. Então, o comer muito é assim. Ai, eu como. Quando eu vou na minha sogra, ela faz uma comida maravilhosa, ou quando eu vou na minha avó, vou na minha mãe, sabe? Ela faz uma comida maravilhosa e eu como até não dá mais. Tá, quantas vezes você vai na sua avó, na sua sogra, não sei aonde você vai? Uma vez por mês. Tá, você comeu muito um dia. Compulsão alimentar, todos os dias eu como muito, até passar mal. É a frequência. O estresse, quando ele vai se agravando, ele vai dando mais sinais do que o transtorno alimentar, né? Como ele está interligado ao sistema límbico e autônomo e imunológico, normalmente a pessoa vai começar a adoecer mais vezes. Então, pegar várias gripes, assim, se sentir com o sono alterado. O estresse, ele tem alteração não só do apetite, mas do sono, do estado de vigília também. Tipo, tá na aula boiando. Eita, tô todo dia boiando, né? Alguma coisa tá errada. É, é muito esses sinais, assim, que você tem que ver. O adoecimento é quando você já tá na fase vermelha. Porque tem estresse é normal. Mas o grau e a intensidade é que a gente precisa ver.